Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Meu nome é Jonas, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Tamandaré e nós estamos fazendo essas gravações, vídeos, de discipulado, classe de catecúmenos, para preparar as pessoas para o batismo, serve para os novos convertidos, uma maneira de você entender as principais doutrinas, aquelas que são essenciais à fé cristã e que é indispensável a você que vai passar pelo batismo nas águas, que você tenha essa compreensão. Então, já temos um vídeo anterior a esse, introdutório, uma introdução, e aqui nós estamos tratando da primeira lição da classe de catecúmenos, discipulado para você, tá bom? Então, pode ser usado tanto para relembrar aquilo que a gente estuda na igreja. Você que já é meu aluno na igreja, você tem esse acesso agora em vídeo para facilitar a sua compreensão. Você pode acessar a qualquer momento o vídeo e relembrar aquilo que já foi estudado em aula na igreja. Ou você que é de outra denominação, de outra igreja, ou mesmo da mesma denominação que nós somos, né, da presbiteriana, e queira fazer uso desse material, fique à vontade, está à sua disposição, tá bom? E a primeira lição que nós vamos trabalhar é o novo nascimento. O novo nascimento, arrependimento, fé, o que é que isso vem a ser, qual o entendimento bíblico que nós devemos ter com relação a esse conceito. Pense comigo em João, vamos ler o Evangelho de João no capítulo 3, versículos de 1 a 8, que diz a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, eu te dizer, importar-vos nascer de novo. E o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Santo e amado Deus, dá-nos discernimento da Tua palavra, compreensão, para que possamos, Pai, entender os Teus ensinamentos e, assim como um corpo saudável em Cristo Jesus, possamos crescer para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. O que é nascer de novo? O que vem a ser isso? Né? O que significa nascer de novo? Essa expressão nascer de novo, ela significa nascer do alto. A palavra nascer de novo vem do grego anotem, e quer dizer nascer de cima, nascer do alto. O novo nascimento, né, aquele que nasce de novo, ele acontece quando Deus ele abre o nosso coração para conhecê-lo. Por isso esse processo da conversão ele é totalmente monergístico, é de cima para baixo, do alto para baixo, para nós. Então esse nascimento ele é uma obra exclusiva de Deus. Essa nova vida que nós recebemos em João, ela se dá também, como diz no próprio Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 3, veja comigo, João 17, o que vem a ser essa nova vida. No versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, nascer de novo é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. É conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Jesus nos revela que a verdade,
o caminho, ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio dele. E ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecer a verdade é Jesus. É sua palavra. Que foi enviado por Deus para morrer por nós na cruz, para nos fazer nascer do pecado para a vida, né? Nascer da morte no pecado para a vida. Antes nós vivíamos em pecados e delitos, e agora nós temos vida em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 1. Então, o novo nascimento, nascer da água e do Espírito, que diz aqui no verso 5 de João 3. O que é que isso significa, nascer da água e do Espírito? Nascer da água e do Espírito o novo nascimento, ele é espiritual. Não tem nada a ver, não confunda nascer de novo com a reencarnação. Muitos reencarnacionistas, espíritas, né, tentam defender essa tese, mas não é. Esse nascer aqui, ele é espiritual, não carnal. Ele produz efeitos no corpo, mas ele não é carnal, ele é espiritual. O efeito no corpo é o domínio do corpo, o domínio da mente, o domínio que você vai ter por meio da palavra em Cristo Jesus. Então significa ter um coração transformado pela atuação do Espírito Santo de Deus. O seu coração, ele é transformado. E quem opera isso em nós é o próprio Deus. Ele que realiza esse novo nascimento. Tito capítulo 3, vamos ver aqui o que diz aqui a palavra do Senhor. Tito capítulo 3, o verso do 5 ao 8. A palavra do Senhor, ela diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. Nascer da água é uma alusão ao simbolismo do batismo. Quando ele chama você para nascer da água, é você passar pelo processo do batismo. O batismo com a água, ele não salva, mas ele faz parte da salvação. É uma ordem de Deus, Mateus 28:19, e por todo mundo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também nós cremos que não salva, porque também está lá em Marcos 16:6, que diz, Marcos, capítulo 16. O Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 16, a palavra do Senhor. Ela diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. É assim que a palavra do Senhor diz. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, o que condena é não crer, não é não ser batizado. Mas é muito estranho para você, para alguém dizer assim, olha, eu sou crente, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas eu não quero ser batizado, não quero, porque eu não viso compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja, com... Não, mas aí você entra em outra questão. Eu teria que tratar um pouco de eclesiologia com você, porque isso aqui, claro que aquele que tem fé em Cristo, aquele que crê em Cristo verdadeiramente, ele vai desejar naturalmente fazer parte do corpo de Cristo. Nós somos igreja quando estamos unidos ao corpo de Cristo.
Você não é corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo, você é uma parte desse corpo. Para estar unido a este corpo, você precisa estar em comunhão com o corpo e Cristo é o cabeça. Então, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva de Cristo, há uma união aqui. O batismo simboliza isso. Traz você a essa verdade, a esse compromisso com Deus. Tá certo? Então, é importante que nós entendamos isso aqui. Quando é que acontece o novo nascimento? Ele acontece quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador. Vamos ver João, vamos voltar lá para João capítulo 1, veja o verso 12. João capítulo 1, verso 12, o que é que diz a palavra do Senhor? Ela diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador, receber e crer são expressões paralelas, né, nesse texto. Então, eu preciso realmente fazer essa declaração, verbalizar essa declaração que eu creio em Deus. Preciso falar isso, eu preciso demonstrar isso. Receber significa depositar fé em Jesus, jurar fidelidade a Ele somente e a mais ninguém. É uma fé exclusiva a Deus, acreditar que somente Ele é quem pode realmente nos dar a salvação, que somente Ele é o Filho de Deus, né? Então, tudo isso tem todo esse peso para nós. Esses que receberam, nasceram de Deus e foram feitos seus filhos. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Veja comigo esta passagem da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos 10, 9 e 10. Diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Viu? Aqui como isso é importante. A declaração. Alguém pode até chegar para você, né, e dizer assim: não, eu posso crer e guardar essa fé para mim, no meu particular, não preciso declarar, não preciso falar para ninguém, é entre mim e Deus. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque veja que o contrário não funciona. Pense comigo um pouco. Imagine o contrário. Imagine eu pegando uma arma, colocando assim, apontando na sua cabeça, você que diz que crê, você que diz que tem fé em Deus, que Ele salvou você do fogo eterno, da condenação eterna, e que é salvo em Cristo Jesus, você que já é batizado, você que realmente é crente. E eu chegar para você agora com uma arma, colocar na sua testa e dizer assim: diga que você não crê. Negue a Cristo, negue. Vou colocar você diante um grupo, diante de uma assembleia, diante de várias pessoas, e vou colocar você lá de joelhos com essa arma apontada para sua cabeça, e você vai dizer que não crê. Você vai negar Jesus. O que você sentiria? Angústia. Com certeza isso te atormentaria, isso te traria um terror psicológico, emocional, espiritual tremendo, porque isso tem um efeito muito grande. Declarar o que nós cremos tem um efeito muito grande. Se do contrário tem esse efeito, tem esse peso, causa essa dor em nós, dizer que não cremos, a gente que crê, a gente que verdadeiramente crê, então é lógico que dizer que crê, declarar a nossa fé é de vital importância para nós, para a igreja. Essa declaração, sim, é compromisso, claro, meu irmão. Claro, você é crente, como é que a gente não vai ter compromisso com o corpo de Deus? Com o seu corpo? Claro. Naturalmente, nós nos comprometemos com a igreja, nos comprometemos uns com os outros. Amor é compromisso. Como é que você ama a Cristo e não quer ter compromisso com Cristo? Eu amo a Cristo e não tenho compromisso com Ele. É assim que você vive com sua esposa, você que é casado, você ama a sua esposa e não tem compromisso com a sua esposa. Imagina um pai que não tem compromisso com os filhos, que não educa, que não
que não alimenta, que não dá o seu sustento, o pai de família que não dá o sustento da família, que não... Aí não tem compromisso com a família, mas eu amo a minha família. Que ama que nada, que conversa, isso é balela. Quem ama tem compromisso. Se você ama a Cristo, se você está declarando agora sua fé em Cristo, se você já fez ou se você pretende fazer, claro que você vai buscar cada vez mais até. À medida que a gente vai conhecendo a Deus, que a gente vai conhecendo a fé, vai vivendo essa fé, a gente vai buscando mais e mais e mais compromisso, o amor vai crescendo, o nosso entendimento vai crescendo a respeito de Deus. Então é isso que significa nascer de novo. Seria nesse sentido, invocar o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar para si, é se humilhar diante dele, é colocar, entender que ele está acima de você, curvar-se diante de Deus, se submeter à sua vontade. Nós que temos nossos próprios desejos, nosso próprio pensamento, imagina você colocar isso cativo. Não é todo mundo, não é para todo mundo, é somente para quem crê. Se colocar submisso a Deus, entregar-se ao seu auxílio, entregar a sua vida a Deus, dizer assim: olha, os meus problemas também são teus, agora eu quero soluções divinas, não mais humanas, para a minha vida. E quais são as implicações disso? O que é que isso muda na minha vida, uma vez que eu nasci de novo, que eu declaro a minha fé em Cristo Jesus? O que é que muda na minha vida? Me torno um filho de Deus, adotado, a adoção de filhos. Recebemos a autoridade de sermos filhos de Deus quando nós recebemos a Cristo. Deus, ele tem esse poder, ele nos faz seus filhos, podemos chamá-lo Abba, Pai. Volte aí, Romanos 8, 15. O que diz a palavra do Senhor? Romanos 8, versículo 15, a palavra do Senhor. Deus diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o 16 diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, nós somos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Temos agora essa relação de pai e filho com Deus. Nós provamos o amor paterno de Deus. E a maior prova desse amor paterno está na salvação, na própria obra salvífica, quando nós somos salvos em Cristo Jesus. O resultado para isso é estarmos seguros. Imagina você viver seguro da sua salvação. Você viver seguro de que aconteça o que acontecer, você está salvo em Cristo Jesus. A segurança da salvação. Volta lá para João. João capítulo 5, versículo 24. João 5, 24 diz assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que palavra poderosa, né? Como isso é importante para nós. Nós não passaremos pelo juízo. No dia do julgamento final, nós estaremos lá com Deus, sim, ressuscitaremos, participaremos lá daquele momento, mas não mais para sermos julgados. É a bênção da salvação, irmãos. Estarmos seguros da nossa salvação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. É andar em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Estar em Cristo é ser nova criatura, onde as coisas antigas já passaram. É uma nova vida.
Andar com Jesus é dizer ganhar a Cristo, ser ganhado dele, ser achado nele e ganhar a Cristo, crescendo nele, no seu conhecimento, na sua palavra. É assim que nós vivemos, crendo e crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Veja 2 Pedro. Veja comigo 2 Pedro capítulo 3, o versículo 18. 2 Pedro, já lá pertinho, né, de Apocalipse. Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro. Veja aí o versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. O que diz aí? Diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Veja, eu vou repetir. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que nós vivemos como nova criatura. É nisso que implica o novo nascimento. É crescer no conhecimento. Aqueles que nos perguntarem dessa novidade de vida, dessa fase que nós estamos vivendo, da nossa fé, você que está agora entrando, né, para a fé cristã, você que está passando pela classe de discipulados, você que está entrando aqui no catecúmenos, né, para ser batizado em Cristo Jesus, você precisa ter respostas. Você vai ter respostas à medida que você vai crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. Da resposta da sua fé. À medida que você vai crescendo no conhecimento dele, no relacionamento com ele. E também esse conhecimento que você vai adquirindo de Jesus a respeito dele, por meio da sua palavra, isso vai te prevenir contra falsos ensinos, que está cheio aí o mundo. O que não falta é heresia. O que não falta é falso ensino. Por isso, fazer parte de um corpo de Cristo é importante, mas ainda mais importante é que esse corpo seja um corpo saudável. Seja um corpo saudável, uma igreja genuinamente cristã. Que você esteja realmente para não estar arrumando problemas para a sua vida espiritual. Para que você possa realmente crescer em Cristo Jesus. Isso também implica em arrependimento. Quando nós nascemos em Cristo Jesus, nós realmente nos arrependemos. Esse é um arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro. Aquela decisão de uma mudança total de vida. Você não consegue mais viver em paz com o pecado. Você não consegue mais. O arrependimento gera isso. Essa falta de conformidade com o pecado. Essa luta constante em buscar uma mudança de vida. Isso com certeza o arrependimento vai fazer para você, vai fazer em você, vai levar você a isso, a sentir essa tristeza. Isso é bom quando você peca, que você se sente triste, o arrependimento. Você tem esse desejo de abandonar essa vida, de mudar de vida, de ser diferente. É a nova vida em Cristo Jesus, baseado na confiança nele mesmo. Então nós entendemos isso. O completo arrependimento vai se dar à medida que nós vamos nos arrependendo, vamos nos entristecendo com o pecado, vamos assim também demonstrando nossa fé, que Deus está ali, Deus está dando misericórdia de nós, nos dando novas oportunidades, nos ajudando. Confessamos os nossos pecados domingo a domingo, né? Culto após culto, sempre na liturgia do culto, você vai ver que vai ter aquele momento, deve ter em toda igreja, numa parte da liturgia, o momento da confissão de pecados, onde o liturgo
ele vai convidar você a refletir sobre a sua vida pecaminosa, sobre os atos que você está fazendo que tem ido contra a palavra de Deus, contra a vontade do próprio Deus. E essa necessidade que nós temos de mudar. Primeiro porque a conversão, ela te faz perceber isso, né? O homem miserável que você é, ou que você era antes de Cristo, quando você olha para você, você percebe isso. Você não consegue fazer nada sem Cristo, viver sem Cristo. Você olha e vê sua vida totalmente perdida fora dele, distante dele. E aí a necessidade constante de arrependimento para estarmos cada vez mais próximos de Cristo, parecidos com Cristo. Esse é um sinal de uma verdadeira conversão. Arrepender-se quer dizer ter uma profunda tristeza do que você fez, pelo que você fez, real tristeza. E aí uma mudança de atitude. Tem que mudar, tem que buscar essa mudança, lutar por essa mudança. E aí existem algumas características do verdadeiro arrependimento. Ele produz um novo comportamento. Veja comigo Mateus capítulo 3. Vamos voltar lá. Mateus capítulo 3, versículo 8. Mateus 3, versículo 8 diz assim: produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Então ele sempre produz um novo comportamento de vida, nos leva a procurar a Deus. E é sempre acompanhado disso, da confissão de pecados. Já está em Mateus capítulo 3, volta aí para o versículo 6, você vai ver. Dizendo assim: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Confessar os seus pecados, a importância de confessá-los. O arrependimento é o primeiro passo ali, né, para nós recebermos essa remissão de pecados. Irmãos, o primeiro passo, quando nós recebemos o arrependimento, quando nós nos arrependemos, recebemos a remissão de pecados. Isso é um dom do Espírito Santo, não é outra coisa. Essa aplicação de remissão de pecados é feita por meio do Espírito Santo. Veja Atos capítulo 2, no versículo 38. Atos 2, o versículo 38, diz assim: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o dom do Espírito Santo, a remissão de pecados que nós recebemos, é a aplicação, é o Espírito Santo aplicando a remissão em nós. Quando nós realmente, verdadeiramente nos arrependemos. Existe o falso arrependimento. Judas Iscariotes provou isso. E muitos outros. Há muitos outros exemplos bíblicos que você deve conhecer também. Então, o verdadeiro arrependimento, ele gera mudança. Gera enfrentamento também, de você enfrentar a sua pecaminosidade, olhar para ela e encarar que de fato você precisa mudar, isso não pode continuar do mesmo jeito. Gera fé, uma implicação importante em nós. O novo nascimento, a conversão, veja que a conversão é esse derramar de Deus em nós, do Espírito Santo de Deus em nós, que tira o véu, nós enxergamos a Cristo, nós enxergamos a Deus, percebemos que sem Ele nós não somos nada. E aí enxergamos o miserável homem que nós somos, percebemos a nossa vida destruída sem Deus, percebemos que íamos para o inferno se continuássemos sem Deus, que só temos salvação nele. Então é uma percepção, né? A graça, ela nos faz ter essa percepção, essa clareza, e aí nós nos arrependemos e temos fé, essa confiança absoluta em Deus, em Cristo, a sua palavra.
Lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 28. Mateus capítulo 15. No capítulo 15 de Mateus, no versículo 28, a palavra do Senhor, ela diz assim: Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. A fé é esta confiança absoluta em Deus. Crer que realmente só Deus pode fazer. Não é você, não é outra pessoa, somente Deus, por meio da sua palavra, realizar essa transformação em nossas vidas. O milagre que nós precisamos, o maior milagre de todos, é a salvação que nós já recebemos e, consequentemente, essa transformação de vida que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo. Essa confiança na obra de Cristo, nos seus benefícios da cruz que nós temos em Cristo Jesus. Esse é o novo nascimento. Essa é a verdadeira fé em Cristo Jesus. Então, é isso, irmãos. Para por aqui, a hora já se excede, só para que a gente entenda a importância do novo nascimento, arrependimento, fé. Essa é a primeira lição da nossa aula da classe de catecúmenos e discipulado da Igreja Presbiteriana de Tamandaré, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima, onde nós vamos trabalhar na próxima lição a palavra de Deus. Fique em paz e que Deus abençoe você e toda a sua família.